Bom dia, igreja! Meu nome é Lucas, sou discípulo, morei aqui no Rio de Janeiro por quase 2 anos. Isso! E hoje eu moro lá em Londres com a minha esposa, nós lideramos um ministério em português! Lá em Londres, e tem sido incrível poder estar aqui já há 2 semanas no Rio de Janeiro, amém? Eu estava esperando um pouquinho mais, por causa do clima, não? Mas amém. Tá uma chuvinha hoje, mas amém. Não? Mas sim, lá em Londres, nós temos uma igreja lá e temos uma igreja em vários países do mundo, amém? Somos um movimento de igrejas, porque acreditamos em evangelizar o mundo em nossa geração, amém? Estamos lá na China, estamos lá na Austrália, lá na África, em vários países do mundo, amém? E lá em Londres eu falo mais português do que inglês, porque todo o ministério é em português. Então as pregações são em português, o discipulado é em português. Nós começamos o ministério em português em fevereiro desse ano, com 11 discípulos que já falavam português lá na igreja de Londres. E hoje, agora em maio, somos 21 discípulos, que falam português na igreja de Londres. Foram 8 batismos e 2 restaurações, amém? Deus tem movido tanto que agora temos discípulos em Lisboa, Portugal, amém? E o plano é eu e Ana irmos para Lisboa e plantarmos a igreja em Lisboa, amém? Irmãos, os brasileiros estão dominando o mundo, amém? Essa é a nova revolução, são os brasileiros. E claro que uma grande notícia de lá, a minha irmã foi restaurada. Ela está lá em Londres, morando na Rap das Irmãs. E ela está lá, conseguiu um trabalho agora também. Então, está amadurecendo muito lá em Londres. Ana está muito bem também. Ela traz saudações de lá também para todos vocês. Ela está com muita saudade. Quase todos os dias ela fala da Poli, ela fala da Amanda, da Andressa. Ela ama muito vocês. Ela foi frutífera lá esse ano também. Ela está voando espiritualmente, amém? E os discípulos lá estão focados na missão, mas eu sinto falta de uma coisa que os discípulos do Rio de Janeiro sabem fazer muito bem, que é se divertir. Nessas 2 semanas que eu estou aqui, que eu estive aqui, já foram 2 festas e 3 resenhas. E talvez aconteça mais uma hoje, depois do culto. Mas isso é algo que me anima, irmãos. Eu senti saudade do calor carioca, amém? Título da aula hoje: Perfeitamente Fracos. Perfeitamente fracos. Amém. Vamos. Eu vou orar para a gente começar a pregação, amém? Pai amado Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pela igreja do Rio de Janeiro, Pai. A igreja que está no meu coração, a igreja, Deus, que eu pude ver, Pai, crescer muito, Deus. Não do início, Pai, talvez da metade para cá, Deus. Mas eu amo muito, Deus, a igreja do Rio de Janeiro, Pai. Eu agradeço a Ti por todos os discípulos aqui, Pai. Eu oro para que saiamos daqui, Deus, não como fariseus hipócritas, Pai, mas saiamos daqui com decisões, Deus, tomadas, Pai, para que a gente possa mudar durante a nossa semana, Deus. Por favor, fale com a gente, Pai, por meio das Escrituras hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Perfeitamente fracos. Você hoje se considera alguém fraco ou alguém forte? Todos nós queremos aparentar ser forte, sempre sair por cima, né? Tem até o jeitinho brasileiro, a malandragem, que a gente sempre quer sair por cima das situações, nos sentir superior às outras pessoas. Queremos mostrar que temos dinheiro, que temos a melhor nota na faculdade, que temos o melhor emprego, porque muitas vezes nós queremos nos orgulhar em nossas fortalezas, em sermos fortes. E um dos ídolos meus, na minha adolescência, foi o Cristiano Ronaldo. Tanto que eu estou usando o broche do Real Madrid aqui, vai jogar semana que vem. E o Cristiano Ronaldo tem uma entrevista dele que ele fala: eu sou o melhor. E agora eu tenho escutado mais coisas de Portugal, não, para me adaptar um pouco. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Ele fala assim. E ele realmente se considera o melhor jogador de todos.
Porque ele quer sair superior, ele quer ser o melhor, ele se orgulha no talento dele, que é jogar futebol muito bem. Quando eu conheci meu sogro pela primeira vez, eu queria que ele pensasse que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu lembro que tudo que eu sabia sobre a Rússia de história, eu vomitei naquela conversa. Eu falei, ele é russo, meu sogro, né? Tudo que eu sabia de história, tudo que eu sabia de geopolítica, eu queria ganhar o coração dele, do meu sogro. Quando eu conheci minha sogra pela primeira vez, eu comprei um buquê de flores. Eu comprei um chocolate dark, um chocolate meio amargo, porque eu queria impressionar ela. E a primeira coisa que eu falei para ela, pessoalmente, foi: nossa, eu não sabia que a Ana tinha uma irmã. Muito bom, obrigado. Aprenda, irmãos. Obrigado. Mas nós sempre queremos, irmãos, passar uma boa impressão para as pessoas. Quando meu discipulador me pergunta às vezes como foi a semana, e eu arrogantemente falo: foi tranquilo, não passou nada, de uma maneira arrogante. Sabe, eu tive uns meio olhares assim, sabe, eu tive uns pensamentos um pouco ruins, mas eu estou bem espiritualmente. E eu tento aparentar ser alguém bom para as pessoas. Ou ontem, por exemplo, quando no chá de bebê da Fernanda, estávamos jogando um joguinho com o Pedro, de qual animal você mais se identifica. E eu falei: eu me identifico como um tubarão. E algumas pessoas falaram: eu me identifico como um leão. Não. Então nós sempre queremos passar, irmãos, uma boa impressão. Queremos ser fortes para as outras pessoas. Muitos começam a fazer academia, a aprender idiomas, a estudar para provas, a procurar empregos melhores, com a única motivação de querer ser melhor que outra pessoa, de querer se sentir superior, de querer entender que eu sou o melhor. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, irmão, muito bom. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Segunda Coríntios 12, versículo 5. Vamos lá. Vamos, Lucas. A Bíblia diz: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Amém? Paulo aqui diz que existe só uma pessoa pela qual nós devemos nos gloriar. E esse homem que Paulo está falando aqui é Jesus Cristo. Amém. Nós não podemos nos gloriar nas nossas fortalezas, mas se tem uma coisa que a gente pode se gloriar aqui hoje, é nas nossas fraquezas. Por mais talentoso que você seja, o maior talento de todos é se gloriar nos talentos de Jesus, e não nos seus próprios talentos. Quanto mais nós nos gloriamos em nossos talentos, menos talentos nós temos. 2 Coríntios 12, versículo 6, a Bíblia diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo diz: olha, eu poderia aqui até me gloriar nos meus talentos. Paulo era um cidadão romano aqui, ele tinha muitos talentos, ele tinha uma boa condição, mas ele fala: se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, é nas minhas fraquezas. Tem um discípulo lá em Londres, a gente fez um torneio de basquete, e um discípulo, ele foi jogar, e o prêmio era muito dinheiro. De alguma forma os caras conseguiram arrecadar muito dinheiro para ter o prêmio para o time que ganhasse o torneio de basquete. E esse discípulo jogou basquete como se não houvesse o amanhã. E chegou à final, ele chegou na final com o time dele. E no outro time tinha um visitante super animado, que jogava muito bem basquete. E esse discípulo jogou muito bem basquete e ele ganhou a final contra o time daquele visitante que veio visitar. E no final ele chegou: nossa, eu ganhei! E um outro discípulo que estava lá falou: isso, você ganhou. Muito bem.
você foi a pessoa que ganhou. Mas não quer dizer que as pessoas ganharam. Muitas vezes quando nós ganhamos algo, não implica que realmente ganhamos, mas na verdade perdemos espiritualmente. Esse discípulo poderia ter deixado o visitante ter ganhado. E olha o quanto que isso encorajaria aquele visitante. Tem vezes, irmãos, que perder significa ganhar. E é assim que as nossas fraquezas precisam se tornar perfeitas, amém? Eu queria desafiar todos nós aqui. Quando temos um visitante que trazemos, a gente tem que dar vitória e glória para outras pessoas, amém? Talvez trazemos um visitante e falamos, não, mas compartilha você sobre esse visitante. Ou às vezes nós convidamos alguém para estudar a Bíblia, estudamos a Bíblia com as pessoas e na hora de batizar, não, eu não vou pegar essas glórias, eu quero dar glória para outra pessoa, por favor, batiza essa pessoa, que eu estudei a Bíblia. Essa é a mentalidade de Paulo nas Escrituras. Estão comigo? Sim. Essa é a mentalidade de Paulo. Ele se gloria nas fraquezas e não tenta parecer ser o forte. Continua lendo o versículo 7. Versículo 7 de 2 Coríntios 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, amém? Amém. Se nós não somos fracos, nós estamos limitando o poder de Deus. A perfeição implica ser fraco. É um paradoxo isso. Mas quando você é fraco, você na verdade está sendo forte. Paulo poderia aqui se orgulhar de muitas coisas. Ele era cidadão romano, ele tinha um ótimo passaporte. É como um passaporte, não sei, japonês hoje, que você pode viajar para muitos países. Paulo tinha uma ótima condição. Paulo era um fariseu, ele era conhecedor da lei, Paulo. E mesmo assim, você não vê Paulo falando na Bíblia sobre tudo isso. O que você vê é Paulo se gloriando nas fraquezas dele, nas necessidades, nos sentimentos que ele tinha de ver os amigos dele em outra cidade e o quanto que ele queria estar perto dos amigos dele. Você vê os pensamentos dele, o espinho na carne de Paulo. E ele sempre falava, irmãos, sobre a fraqueza dele, amém? Amém. Primeiro ponto, ser fraco é ser vulnerável em tudo. Muito bom, vamos lá. Ser fraco é ser vulnerável em tudo. Isso é algo muito importante. Como igreja, nós precisamos aprender que nos convívios, nas resenhas, nas festas, quando nós somos vulneráveis com alguém, quando nós somos fracos, quando nós aparentamos, falamos nossos sentimentos, nossa, irmão, estou me sentindo muito ansioso com isso, e aparentamos uma fraqueza, isso na verdade nos faz forte, irmãos. É incrível como fazemos isso. Ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que é perfeita e se acha perfeita. Porque na verdade ela não está sendo perfeita. Porque perfeito é aquele que se faz fraco. E aí ele é aperfeiçoado, amém? Amém. Quando eu estava tentando ganhar meus sogros, eu descobri que a melhor forma de ganhá-los é falar menos sobre mim, amém? E perguntar mais sobre eles. Descobri isso um pouco tarde, amém? Mas se for para falar algo de mim, que seja as minhas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Vamos, irmão. Pois na verdade, foi crucificado em fraqueza. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Foi crucificado em fraqueza. Jesus se fez fraco. Quem somos nós para não nos fazermos fracos? Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Jesus foi crucificado em fraqueza, para que ele pudesse dar oportunidade para muitos serem salvos.
E quando nós somos fracos, quando nós somos vulneráveis, falamos nossos pensamentos, nossas angústias para alguém, isso nos conecta com as pessoas. E assim damos oportunidade para as pessoas serem salvas também. Ser fraco implica ser vulnerável. Quantas pessoas hoje, aqui no Rio de Janeiro, em Londres, em todas as cidades, não chegam em casa de noite e não assistem pornografia, não se masturbam, não pensam em pensamentos de ódio, de rancor, de amargura contra outras pessoas, ou ficam nos vícios dela, de querer ficar jogando videogame a noite inteira, ou de querer ficar vendo o Instagram a noite inteira. Quantas pessoas não fazem isso? Eu fiz isso já. Mas quantas pessoas falam abertamente sobre isso? Quase ninguém. Muito bom, Lucas. Porque todos nós somos fracos, irmãos. A única diferença é que alguns admitem isso e outros não. Mas todos somos fracos. E eu quero desafiar você que está nos visitando hoje aqui. Eu quero desafiar a você para ser aberto com as suas fraquezas, com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Seja aberto, porque a pessoa, ela não vai te julgar de forma alguma. Ela vai também falar das fraquezas dela para você também, amém? Vamos para Mateus 26, versículo 36. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Lucas, prega. Lucas. Mateus 26, 36. Vamos de novo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele era vulnerável em tudo. Aqui Jesus, ele sente uma tristeza a ponto de querer morrer. E ele é aberto com o sentimento dele. Ele fala para os seus discípulos sobre o sentimento dele. Não só para Deus, que era meio que o discipulador dele, amém? Mas ele fala com os discípulos dele. A fraqueza da carne que ele estava passando. Aqueles sentimentos e pensamentos que estavam passando na cabeça dele. E se Jesus foi vulnerável em tudo, irmãos, quanto mais nós devemos ser vulneráveis em tudo. Prega, Lucas. É importante nós falarmos sobre nossas fraquezas para a pessoa. Olha lá em 2 Coríntios 13. Vamos, Vamos Lucas. lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Um desafio legal que nós fazemos em Londres, lá para evangelizar as pessoas na rua, é compartilharmos as nossas fraquezas no evangelismo. Isso funciona muito. Isso quebra muito o coração das pessoas, ainda mais lá, que pessoas são muito orgulhosas lá. Quando você chega para alguém bem vestido, com um sorriso no rosto, intimidando a pessoa, e você fala das suas fraquezas, isso quebra o coração das pessoas. Isso conecta você com alguém. E a pessoa está muito mais suscetível a querer estudar a Bíblia e ser fraco e ser vulnerável e ser batizado, amém? Porque tem pessoas que são fracas e tentam se aparecer forte e continuam fracas. Agora, se você é fraco e você demonstra sua fraqueza, você se torna forte, amém? Amém. 2 Coríntios 13, versículo 9, a Bíblia diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, amém? Amém. Irmãos, ser fraco não é ser desanimado, amém? Eu não queria que a gente saísse daqui com essa impressão. Ser fraco, ser vulnerável, não implica você chegar para alguém e falar: nossa, eu sou uma pessoa tão ruim, coitadinho de mim. Isso não, isso é você querer ter uma festa de coitadice, né? Em inglês é pity party, não? Você querer fazer uma festinha de quão coitadinho eu sou, olha para mim. Não, não é isso. Ser vulnerável é você ser aberto, mas mostrar o poder de Deus. E a Bíblia diz aqui, é ser alegre depois de fazer isso. Amém. Então, um exemplo de ser vulnerável, eu posso dar o meu testemunho aqui. Eu fui batizado, amém? Mas antes de ser batizado, eu tinha muitos pecados. E isso você pode compartilhar para alguém que você está convidando, está evangelizando.
Um dos meus pecados foi, obviamente, o desrespeito com os meus pais. E o tanto que eu desrespeitei eles por toda a minha vida, por toda a minha adolescência. Eu lembro um dia que meu pai quis pegar um caderno do qual eu estava estudando, mas estava de tarde, ele pegou um caderno meu, e eu tive um fit of rage, uma raiva instantânea, e eu dei um soco no braço do meu pai. E você fala isso para alguém, a pessoa, ela se identifica com isso. E não só isso, eu era alguém super impuro sexualmente, masturbação, pornografia todos os dias, vários tipos de pornografia. Saía para festas escondido, lá eu fumava, lá eu fazia tal coisa. E isso é tudo o que aconteceu comigo já. E quando você demonstra fraqueza, mas depois você fala, estudaram a Bíblia comigo, eu vi que tudo isso estava errado, eu vi que tudo isso tinha que acabar na minha vida. E uma vez que eu tomei a decisão de tirar tudo isso da minha vida, a minha vida mudou 180 graus. Eu pude ver todo o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele teve que se tornar fraco por causa da minha fraqueza, para depois Ele ressuscitar e estar nos céus com Deus, para depois eu ressuscitar por meio do batismo. E foi aí que eu fui batizado. E olha só, hoje eu luto contra essas coisas, eu não sou mais entregue a nada disso, amém? Que bom! Isso é um testemunho, irmãos, que precisamos dar, mostrar as nossas fraquezas para as pessoas, nos conectar profundamente, não superficialmente. Ah, tudo bem, eu queria te fazer um convite, eu faço parte de um grupo universitário chamado Convicto, você gostaria de estudar a Bíblia comigo? A gente faz depois de papos de terças e quintas-feiras, não sei o que. A pessoa não vai entender nada. Se eu fosse parado assim na rua, eu não aceitaria isso na Bíblia. Mas se alguém para você e pergunta, o que você estuda aqui? O que você faz aqui? Como foi sua semana? Ah, é sobre mim? Então, eu só queria te fazer um convite porque eu sou um cristão e minha vida era assim. Mas hoje a minha vida é diferente. E eu quero te fazer esse convite para poder te ajudar e podermos caminhar juntos. Olha a diferença, irmãos, que isso faz na hora de evangelizar, amém? Amém. Ser fraco é muito poderoso. Amém. Abra o jogo no seu evangelismo e você vai ver as pessoas se conectando com você, amém? Amém. Uma verdade que talvez ninguém te disse e eu estou aqui para te dizer hoje, amém? É uma verdade forte. Estão preparados? Talvez ninguém disse isso para você ainda, mas a verdade é a seguinte: as pessoas, elas não se importam com o quanto você sabe, até saberem com o quanto você se importa com elas. Ninguém liga para o nosso conhecimento. Quando eu estava falando com meu sogro, ele nem estava entendendo o que eu estava falando. Ele fala russo. Mas as pessoas ligam por quanto você se importa com elas. E o fato de você confiar em alguém, as suas fraquezas, isso conecta a gente, amém? Orgulhe nas suas fraquezas e nas fortalezas dos outros. Ponto número 2. Ser fraco nos traz uma autoavaliação. Lucas capítulo 18. Vamos, Lucas. Bom, irmão. Ser fraco nos traz uma autoavaliação. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Lucas 18, versículo 9 até o 14. A Bíblia diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, aqueles que consideravam como se eles fossem os fortes e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Amém. Aqui nós vemos 2 exemplos, de um fariseu e de um publicano. Os publicanos eram vistos mal pela sociedade, eles coletavam os impostos. Ninguém gosta de pagar imposto aqui, a não ser que você goste, cada um tem sua opinião. Mas ele era aquele cara que cobrava o teu dinheiro.
E já o fariseu tinha um outro status aqui na época. E ele se orgulhava. Eu jejuo 2 vezes por semana. E Deus, olha como era arrogante isso, como ele se considerava tão forte. Eu sou tão forte e eu agradeço a você, Deus, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Nem faz sentido ele agradecer isso. Eu te agradeço porque eu jejuo. Mas já o publicano não. Ele batia no peito e falava, eu sou o pecador. E eu imagino a oração dele nessa parábola, confessando seus pecados para Deus, amém? A pessoa que se diz forte, ela pensa, eu vou para todas as reuniões do corpo já. Eu dou as minhas ofertas, eu jejuo 1 vez por semana, eu tenho meus tempos de discipulado tudo direitinho, eu tenho meus tempos com Deus, eu não preciso de mais nada. Esse é um pensamento orgulhoso. Mas devemos ter um outro, ainda que você faça tudo isso, não se orgulhe nessas coisas. Amém. Se orgulhe na sua fraqueza. Amém. É nisso que devemos estar falando aqui hoje, amém? Nas nossas fraquezas. O fariseu, ele tinha uma ideia errada de quem ele era, porque ele se achava superior por fazer o mínimo. Já o publicano, ele entendia a fraqueza dele. Ou seja, irmãos, a falta de ser fraco traz uma falta de noção sobre quem nós somos. Quando nós não somos fracos, não somos vulneráveis, não entendemos a nossa posição aqui, nós temos uma noção muito elevada de quem nós somos. E a gente faz uma autoavaliação errada de nós mesmos. Eu estava no meu tempo com Deus estudando um pouco sobre isso, e eu fiz um gráfico no meu tempo com Deus. Eu gosto de fazer alguns gráficos às vezes, não? E o gráfico de alguém que reconhece a sua fraqueza é um gráfico de alguém que está crescendo espiritualmente, reconhece que é fraco, e isso dá um boost, porque ele cresce muito mais espiritualmente, porque ele vê onde ele é fraco, e depois reconhece de novo, e depois dá um boost de novo. O gráfico de alguém que não vê nenhum ponto no qual precisar mudar mais, só porque talvez cumpre com os mandamentos, é um gráfico de alguém que cresce, mas chega um ponto que estagna, e não tem mais para onde crescer na mente da pessoa, porque ela já se considera perfeita, talvez por tantos anos que ela tem na fé, talvez não sei, mas ela já se considera perfeita. Se faz tempo, irmãos, que você não consegue enxergar algo que você precisa mudar no seu caráter, talvez seja porque você já atingiu esse nível de orgulho no seu coração, de achar que você já é forte o suficiente. Se você chega nos tempos de discipulado, como muitas vezes eu chego nos meus tempos de discipulado, e meu discipulador, como foi sua semana? Foi bom. Assim, eu tive uns pensamentos, mas é nada demais. Eu sou forte. Se você chega assim, talvez você já está nesse nível estagnado. Uau. Mas eu queria nos encorajar aqui hoje. Vamos, irmão, vamos lá. Para que amanhã, no nosso tempo com Deus, nós leiamos o testemunho de Paulo em Atos 22. Leia isso no seu tempo com Deus amanhã, o testemunho dele, e veja como que ele fala sobre ele mesmo. Eu persegui os cristãos, eu não mereço estar aqui, eu sou o menor dos apóstolos. É isso que ele falava, ele se considerava o menor dos apóstolos. E por isso, hoje nós temos muitos livros de Paulo na Bíblia, amém? Leia Atos 22 no seu tempo com Deus amanhã e faça uma lista de pecados, para que você tenha uma noção de quem você é, de quem nós somos, porque todos nós aqui somos fracos, amém? E quando eu falo que somos fracos, isso não deve desanimar a gente, irmãos. A gente tem que falar com orgulho isso. Amém. Paulo fala, eu me orgulho em minha fraqueza. Eu sou fraco, amém? Amém. Você é fraco, Tom? Amém? Você também, Paulo? Isso é incrível, irmãos. Entendemos as nossas fraquezas, amém? Eu fiz isso recentemente e isso me ajudou muito. Foi um clique. Eu comecei a ver as coisas de maneira diferente. E cada situação eu vi algo no qual eu precisava mudar. Isso é incrível, irmãos, quando nós estamos sendo fracos, amém? Amém. Eu lembro dos tempos que eu tinha com o Caio de discipulado. E aliás, hoje é aniversário espiritual do Caio, ele faz 5 anos. O Caio está lá atrás, assim, quietinho, na última fileira. Mas o Caio é alguém forte, irmãos. Por quê? Porque ele vê as suas fraquezas. Eu lembro que nos tempos que a gente tinha juntos, que nós tínhamos juntos, português estava ruim, né? A gente tinha juntos. Que nós tínhamos juntos. Ele chegava já na minha casa, eu preparava um café da manhã lá pra gente comer alguma coisa. E eu falava, oi, Carlos, e ele já vomitava tudo. Então, é isso e aquilo, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo. Isso me animava, porque, primeiro, eu precisava ter muito conhecimento bíblico para ajudar o Caio. Me animava a estudar mais a Bíblia, amém?
E me animava porque ver o quanto o Caio ele era vulnerável e ele continua sendo vulnerável. E ele começou a fazer uma autoavaliação, depois você conversa com o Caio, ele começou a fazer uma autoavaliação de quem ele era, de como ele era na faculdade, de como ele era na área financeira, no emprego e tudo. E hoje o Caio ele tem sido um exemplo na faculdade, um exemplo na área financeira, ele conseguiu um emprego, o Caio tem mudado muito. Por quê? Porque ser fraco nos ajuda a ter uma autoavaliação real do que realmente está acontecendo nas nossas vidas, amém? Salmos 34, versículo 18. Vamos lá. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Lembra, irmãos, do dia que você estudou a Bíblia, você estava com o espírito abatido. Nossa, todos esses meus pecados crucificaram a Jesus. E é nesse momento que Deus ele se alegra nas suas fraquezas, porque você reconhece, você faz uma autoavaliação disso. Por isso que a gente fala para fazer listas de pecados. Não para que alguém leia, mas para que você olhe aquilo e você se autoavalie de como você está espiritualmente, amém? A salvação, irmãos, ela vem para os que entendem profundamente a cruz. E entender a cruz é entender que nos tornamos perfeitos quando somos fracos. Então, irmãos, vamos ser vulneráveis. Vamos fazer um julgamento correto de nós mesmos, amém? Vamos nos orgulhar em nossas fraquezas. E isso não significa você ficar desanimado, ficar olhando para baixo toda hora. Não, é você estar alegre, como fala em 2 Coríntios 13. Feliz em suas fraquezas, amém? Amém. E Jesus, ele é conhecido hoje como o leão de Judá. Amém. Mas para ele ser conhecido como leão, ele teve que se passar por um cordeiro indefeso e inocente, irmãos. A fraqueza de Jesus tornou ele, sim, um leão, amém? Se você quer ser um tubarão, um leão, alguém forte, primeiro seja um gatinho, amém? Primeiro seja alguém fraco, conheça os seus pecados, seja vulnerável, irmãos, com o seu discipulador, faça uma autoavaliação amanhã, no seu tempo com Deus, e para Ele será todas as glórias, amém.